Boa noite a todos. Com muita alegria, muita gratidão, damos início a mais um estudo do livro Pão Nosso, de toda quinta-feira, às 7h30 da noite. Essa oportunidade maravilhosa que a Casa de Emmanuel nos dá. E hoje nós vamos adentrar ao capítulo 33. Nosso irmão João vai nos guiar pelo estudo da noite de hoje. Então convido ao João para fazer a nossa prece de abertura. Então, vamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, e agradecer por mais esta oportunidade que estamos tendo de aprender tudo aquilo que nosso irmão Jesus veio nos trazer, para que nós possamos estar sempre progredindo. E vamos também pedir que nós tenhamos sempre um trabalho a ser feito. Graças a Deus. Graças a Deus. Vamos então compartilhar nosso texto da noite de hoje. Uhum. Então, hoje é o capítulo 33, Trabalhemos Também. Né? Aí, antes de ler o capítulo, eu fiquei pensando, trabalhamos também, né? O que tem a ver trabalhando? Né? Fiquei pensando, dei umas pesquisadinhas, aí concluí o seguinte: se Jesus nos esclarece, né, que se Deus, né, que é o nosso Pai, ele está sempre trabalhando, por que nós não vamos querer trabalhar também? Né? Então, vamos lá. Esse versículo está em Atos, versículo 14, capítulo 14, versículo 15. E dizendo, varões, por que fazeis essas coisas? Nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões. Nesse versículo, o que eu entendi foi o seguinte, também eu li também o versículo todo para entender mais ou menos a história, né? Porque só isso aí também não dá muito para entender, não. Então, Paulo estava pregando quando deu um paralítico e diz a ele para levantar, né? E as pessoas ficam impressionadas. Então, Paulo explica ao povo que ele é normal, ele é um homem normal como todos eles. E o povo já estava querendo colocar ele e Barnabé como deuses, né? Já estavam endeusando os dois. E aí Paulo rasga as vestes para mostrar que ele era de carne e osso ali, que ele era igual a todo mundo. E pode completar, vamos completar o nosso estudo. Vamos falar um pouco mais. Então, primeiro eu vou falar um pouquinho sobre Atos dos Apóstolos, né? Relembrar, porque isso já foi comentado em outros estudos, mas é sempre bom que a gente fale. Atos ele foi escrito por Lucas, mais ou menos em torno mais ou menos 3 décadas depois da morte de Jesus, né? Todo esse escrito aí de Lucas. Lucas era médico das embarcações, era muito, muito culto, tinha um grego muito, muito bem escrito, né? Isso é comentado também. E o que acontece? Naquele momento, né, que Lucas escreve, o cristianismo já estava desenvolvido, tá? Então, o que acontece? Esse texto, né, de Atos é um texto histórico, tem muitas narrativas bem fortes. A gente vê aí pelo que o João falou, né, de rasgar vestes e tudo mais, e sempre com o objetivo de despertar emoções e as ações das pessoas. Essa era a proposta de Lucas, né? O autor Lucas passa a fazer parte da comitiva de Paulo, de Silas e Timóteo.
E entre eles tinha uma grande história atrás desses textos. E essa passagem que o João comentou a respeito de Paulo, né, ter curado esse homem que era um aleijado dos pés, né, as pessoas que viram essa cena, como o João comentou, ficaram impressionados e associaram. Ele estava Paulo e Barnabé, né, nesse momento ali pregando nessa cidade. Essa cidade tinha o nome de Listra. Listra hoje seria a Turquia, só para a gente ter uma noção da cidade, tá, gente? E Barnabé, eu também procurei saber quem é Barnabé, que estava com Paulo. Barnabé, ele não conheceu Jesus, assim como Paulo não conheceu Jesus, mas ele se converteu, né, nos primeiros anos do cristianismo. E ele vem de uma comunidade judaica lá de Chipre. Chipre é uma ilha no mar Mediterrâneo que está no sul da Turquia. Então, todo aquele local ali que a gente que é falado nas escrituras, né? E quando João comenta, né, que Paulo rasgou a roupa e Barnabé também, e o povo começou a ficar assim, muito no alvoroço, porque associaram Paulo a Hermes e Barnabé a Zeus. Aí trouxeram oferendas, né? Trouxeram bois, trouxeram flores, tudo para fazer um sacrifício. Foi isso que Paulo, nesse momento, falou: gente, eu não sou Deus, né? Eu sou humano. E é essa expressão aí que o João trouxe para a gente. Então, assim, é bom a gente ter um entendimento, porque quando o Emmanuel vai comentando ali no texto, a gente já tem esse entendimento do que realmente aconteceu nessa passagem. Então, vamos seguir. O grito de Paulo e Barnabé ainda repercute entre os aprendizes fiéis. Quem são os aprendizes? Né? Aí eu pensei, acho que os aprendizes somos nós mesmos. Um exemplo que podemos citar foi Chico Xavier, que conseguiu passar por essa experiência, sendo que foi fazendo o que fez, não deixou se levar pelo orgulho nem a vaidade. Né? Se bem que no filme da história de Chico Xavier tem aquele caso dos jornalistas, né, que se fingem de americanos, aí dá a entender assim que ali o Chico se deixou levar um pouquinho, né, deu uma escorregadinha, mas o Emmanuel estava sempre ali com ele para chamar a atenção, para dar aquele alerta para ele. Completa aí, por favor. Hein, João? Essa frase, apesar de ser curtinha, ela, como você faz um comentário, né, desses aprendizes fiéis, mas quando eu fiz esse estudo, eu fui por um outro caminho, né, que esse grito do Paulo e Barnabé, por isso que eu quis entender quem era Barnabé, que está aí no texto do Emmanuel, né, repercute em nós, né, nesses aprendizes, todos nós somos aprendizes, né? Mas por quê? Porque Jesus, ele traz lá, né, João traz essa frase de Jesus, lá no capítulo 14, item 12, né, do versículo 12, quando Jesus diz para nós que vós podeis fazer tudo que eu faço e muito mais. Né? E ele também diz lá em João 10:34, vós sois deuses. Então, esse grito é mostrando para nós que nós temos essa capacidade, né? E tirar essa ideia desses deuses, né, que está lá colocado nesse texto, né, de ver uma pessoa, né, fazendo aquela cura e imaginar que é o deus Zeus, que é o Hermes, que está ali, né? Então a gente sabe, né, que essa frase ela pode ser interpretada
né, como um convite à nossa conexão com Cristo. Seria o nosso despertar desse potencial criador que todos nós temos, né? E realizar essas obras, né? Mediante o quê? A crença e a confiança em Jesus. Como o João falou, Jesus, na prece, falou, Jesus trouxe os exemplos para nós. Então, nós somos os aprendizes. Nós podemos fazer tudo o que ele faz, mas, no fundo, nós não confiamos nisso. Por isso que a coisa se perde, né? E aí a gente traz lá na mitologia, né? A gente vai lá na mitologia, a gente vê, né? Os deuses gregos, os deuses persas, egípcios. O que era isso, né? São seres espirituais que, através, né, das pitonisas, dos profetas, trouxeram ensinamento, né? Então a gente tem que entender que esses deuses são espíritos superiores que trouxeram uma comunicação para cada um de nós. Naquele momento lá, as pitonisas, os profetas, e nós hoje como médiuns. Então, esses aprendizes fiéis somos nós, médiuns na atualidade, né? Que nós temos a capacidade de ajudar a ser o quê? Instrumento, e instrumento que é útil, né? É para isso que a gente está dentro da doutrina, né? É isso que eu entendi nesse parágrafo. Mais ninguém? Então, vamos seguir. A família cristã muitas vezes ha desejado perpetuar a ilusão dos habitantes de Listra. Listra é aquela cidade lá do rasga-roupa do Paulo, né, e o Barnabé. Então, Paulo e Barnabé passaram pela aprovação da vaidade, onde os habitantes queriam taxá-los como deuses, porque se eles se deixassem a vaidade, né, assumir o controle, eles iam, né, somos deuses, fazemos e acontecemos, essa coisa toda. Quando Emmanuel diz que a família cristã deseja perpetuar a ilusão, devemos ter cuidado para não adorarmos e idolatrarmos as pessoas ou objetos. Completa aí, por favor. Então, João, isso dentro desse contexto aí, né, a família cristã, né, muitas vezes fica nessa ilusão. Por quê? E a gente sabe que essas ilusões vai fazer com que a gente vá se perdendo dentro da proposta cristã. E o que a gente tem que fazer, né? O que o Cristo nos convidou, né? Nós temos o poder criador. Não é esse poder criador igual o de Deus, evidentemente não. Mas ele permite que a gente trabalhe sobre o que já foi criado, promovendo o quê? O desenvolvimento e as mudanças. Então, nós somos hoje os co-criadores. Mas isso não é para que a gente, né, dentro da proposta aonde nós estamos incluídos, isso não pode envaidecer, porque aí a gente sai da proposta cristã, né? E esse trabalho todo a gente traz dentro do próprio Evangelho, nos ensinando a humildade, trabalhar o orgulho, o egoísmo, fazer a caridade que a gente precisa praticar, né, com o coração, em ação. Então, a proposta cristã dessa família não é idolatrar, nem muito menos se exaltar, e sim seguir esse caminho proposto por Jesus: caridade, fraternidade e humildade. Mas infelizmente na prática, como Emmanuel bota, a família cristã está mais preocupada em fazer o contrário, né? Em perpetuar a ilusão. E a gente vê isso principalmente partindo de lideranças, né? As lideranças evangélicas, e quando eu falo evangélico, eu não estou me referindo só à religião dos evangélicos, mas a todos os que evangelizam, né? Os padres,
aos médiums, aos palestrantes espíritas. Muitas vezes o que a gente vê na prática é o contrário, é a gente querendo perpetuar essa ilusão. É quando a gente percebe que de alguma forma a gente atraiu a atenção do público, conseguiu, e aí pelos motivos mais abrangentes que a gente possa imaginar, né? Uns por vaidade, outros por poder, outros por dinheiro, outros por controle. Cada um se envaidece de alguma forma e aí, em vez de fazer como Paulo e se rasgar a roupa, que na verdade é uma metáfora para você se mostrar como é de verdade, né? Não melhor, não superior, nem nada diferente de ninguém. Pelo contrário. Aí é que a gente bota nosso terno, nossa gravata, nossa coroa, nossos anéis, para exatamente se destacar e se colocar como um diferente, como um melhor, como um especial, sempre com esses objetivos pessoais, né? De idolatria a mim, né, a nós, fazendo com que os outros nos idolatrem, nos venerem. Então, realmente a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque inclusive no meio espírita isso é muito comum, né? Porque principalmente os médiums que, que de alguma forma possuem manifestações mais ostensivas, é muito fácil dele se tornar uma peça de idolatria, né? Onde as pessoas vão começar a segui-lo e a idolatrá-lo por causa da mediunidade, né? Às vezes uma mediunidade de cura. Isso tudo vai trazer uma legião de pessoas dispostas a esse mau hábito de idolatrar. Então a gente tem que estar muito atento, mas também aquele que não tem mediunidade nenhuma, mas que é um bom palestrante, que tem boa dicção e que tem um magnetismo na palavra muito forte, também tem que ter cuidado com a vaidade, porque mesmo sem ter uma mediunidade, sem fazer nada de muito especial, mas através do magnetismo da palavra, também pode atrair as pessoas e se tornar peça de idolatria, né? Pode falar, Verinha. Também essa parte da idolatria, como você acabou de falar, muito culpado também são as próprias pessoas que ficam vendo o médium, aquela pessoa que de alguma forma aparece, né, em seus trabalhos, como se fosse um escolhido, um privilegiado. E não é isso, né? É uma missão que cada um tem. E as pessoas com essa mania de idolatrar qualquer coisa que apareça, e é aí que começam esses líderes a se perderem, como nós conhecemos vários aí, né, sem citar nomes, que se perdem justamente pela idolatria, que as pessoas precisam ter alguém para idolatrar, para sei lá, para fazer um mini Deus, né? O próprio povo que segue. Então, nós também, né, nós que eu digo, nós, o povo, também tem culpa nisso, porque parece que sempre precisa de um Deus, né, Deus com letra minúscula, para idolatrar. Só isso. E eu acho o elogio muito perigoso, sabe? A pessoa receber um elogio é bom, porque você se sente bem. Agora, quando começa meia dúzia a gente elogiar, isso em qualquer campo, tá? Religioso ou profissional, qualquer campo, eu acho que estraga a pessoa, porque se ela não tiver o controle, ela se perde ali. Ela vai se achar, pô, eu sou o cara da empresa, né? A empresa sem mim não vive. Como o médico está lá no centro, eu sou o bambambam daqui. Se eu sair daqui, o centro acaba, e por aí vai. Eu acho que o elogio é bom, mas é muito perigoso para quem está recebendo. Se não tiver o controle, se perde. Bom, os missionários, né, Vitor? Isso. Os missionários da revelação não possuem privilégios ante o espírito de testemunho pessoal no serviço. As realizações que poderíamos apontar por graça ou prerrogativa especial nada mais exprime senão o profundo esforço deles mesmos
no sentido de aprender e aplicar com Jesus. Nesse parágrafo aí, o que eu entendi aqui? Eles não são escolhidos simplesmente ou postos nesta ou naquela posição, né? Eles trabalharam para alcançar e realizar este serviço. Eles seguiram e colocaram em prática os ensinos de Jesus. E, para isso, se esforçaram muito, porque o trabalho é duro, mas também é gratificante. Aí também casa o Chico Xavier, casa o Divaldo Franco, né? Aqueles ícones todos que nós conhecemos, né? Irmã Dulce, Madre Teresa e por aí vai. E também tem aqueles desconhecidos, né? Que fazem no anonimato e ninguém está sabendo. Vai, Júlia. Então, foi o que a Vera trouxe agora para a gente, né? Que não tem ninguém escolhido, né? O privilegiado, porque na obra de Deus não tem privilégios, né? Porque senão Deus não seria soberanamente bom e justo, né? Então, por isso que o Emmanuel traz essa frase aí, ó. Sobre os missionários, profundo esforço deles mesmos, né? Para quê? Para aprender a aplicar com Jesus. Então, eu vou ser o quê? O missionário, né? Eu vou estar na estrada aonde Jesus me ensinou, né? Eu sou o quê? O aprendiz sincero, né? Então, eu coloquei aqui para a gente pensar junto, né? Que o bom serviço mediúnico é consequência da responsabilidade com a qual o médium realiza seu trabalho, colocando-se como intermediário entre as esferas física e a espiritual, né? E que o poder do médium para atrair esses bons espíritos, para fazer considerado esses milagres, né? Atrair os bons espíritos e reprimir os maus. Esse seria o bom médium, né? Está na razão de sua superioridade moral. E isso a gente vai fazer como? Exercendo a disciplina diante do seu dever. Então, essa disciplina diante do dever é eu não me achar melhor que o outro, eu não me exaltar, eu não me envaidecer. Então, essa é a disciplina que a gente precisa ter, né? E por quê? Não existe o médium perfeito. Não existe, porque não tem perfeição no homem, né? O que a gente tá aqui fazendo é tentando o quê? Pela constante renovação, principalmente dessa reforma íntima, a gente chegar mais próximo de ser realmente esse medianeiro, esse missionário, né? E a gente sabe que está lá no nosso evangelho uma frase que a gente tem muito que pensar sobre ela, que está lá no capítulo 26, no item 10, que diz que a mediunidade é coisa santa, que deve ser praticada santamente, religiosamente. E é isso que a gente precisa entender para que a gente possa realmente ser esse missionário trabalhando com Cristo. Vamos lá? O Cristo não fundou com a sua doutrina um sistema de deuses e devotos separados entre si. Criou vigoroso organismo de transformação espiritual para o bem supremo, destinado a todos os corações sedentos de luz, amor e verdade. Nesse parágrafo, Jesus não fundou nenhuma religião, nenhuma igreja. Ele veio, sim, nos apresentar um Pai amoroso, bom e justo. Veio nos ensinar como devemos transformar os nossos espíritos, como devemos proceder para pensar e viver para evoluirmos moral e espiritualmente.
somos todos iguais. Um não é melhor que o outro. E também tem o livre-arbítrio, né? Cada um tem o direito de escolher o caminho que quer seguir. Se você quer se você quer ficar estacionado, você fica. Se você quiser evoluir, você evolui. Cada um no seu tempo, né? Ninguém é obrigado nessa existência. A Júlia e o Vitor vão lá para Júpiter. Ah, João, você vai ficar aqui na Terra. Tudo bem, eu fico na Terra. Um dia eu vou para Júpiter e vou encontrar eles lá também. Vai, segue. Que Jesus o escute. Mas dentro desse parágrafo aqui, né, quando ele fala organismo de transformação, eu estudando, eu acho que foi com Saulo, não, foi com Elahá. Eu tirei uma frase aqui que eu achei bem interessante, porque ele fala muito aqui para nós que o cristianismo não é uma ideologia, é uma ideologia de liturgia, é de vida e de transformação. E que no passado, né, a mensagem foi entendida errado. Por quê? Né? Foi um instrumento de poder, de opressão, de escravidão, de alienação. Então, esse cristianismo verdadeiro, que é amar, né, a nós como um todo, né, é o amor, né? Então, ele colocou aqui mais adiante: sejamos um espírito de regeneração, mesmo que o mundo não seja. O homem modificado transforma o mundo. Não vem de fora para dentro. Jesus disse: brilha a vossa luz. Eu achei bem interessante esse comentário do Elahá, e eu falei assim, eu vou anotar, porque é tão importante que a gente entenda o que é esse cristianismo, né? Que é essa mensagem do Cristo, que é uma mensagem transformadora, né? Mas o que aconteceu com essa mensagem? Ela foi colocada ao poder de alguns. Então, foi tudo feito de uma forma que modificou essa essência. E o que o Espiritismo nos traz, esse Consolador prometido? É desvendando, né, esses famosos mistérios que ficou soterrado da singeleza do que o mestre trouxe, que era o amor, né? Amar. Simplesmente isso, é a gente amar. E quando a gente traz isso para nós, dentro da doutrina espírita, dentro desse evangelho, a gente nunca esquece aquela frasezinha de Jesus que está lá em João também. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. E no nosso livro dos médiuns, tem um capítulo de número 16, e tem um item lá que chama 197. É importante que a gente vá nesse capítulo 16, item 197, que tem lá bons médios. E tem uma sigla, como ser esse bom médio, que a sigla é SMDS. Médium sério, médiuns modestos, médiuns devotados e médiuns seguros. É isso que a gente precisa ter, né, na conquista moral, ou se esforçar, né, para a gente conquistar, para que a gente possa ser um médium sério. O que é um médium sério? É aquele que se serve de suas faculdades para o bem e para as coisas verdadeiras. Tem mais coisa, mas eu trouxe só essa frase. Coisas verdadeiras e úteis. Médiuns modestos, os que não se atribuem mérito algum pelas comunicações que recebem, por mais belas que sejam. E os médiuns devotados, os que compreendem que o verdadeiro médium tem uma missão a cumprir. E o que é um médium seguro? Os que, além da facilidade de execução, merecem a maior confiança pelo seu próprio caráter, pela natureza elevada dos espíritos que o assistem.
Então, se a gente trabalhar com essas questões, que está lá no nosso código, lá para os médios, no livro dos médios, a gente já vai começando a entender qual é a baliza que a gente precisa caminhar para seguir Jesus. É isso aí. Jesus não criou religião nenhuma, né? Aliás, ele não deixou nem nada escrito. Quem Não, escreveu não. foram os evangelistas depois. Ele veio exatamente deixar um caminho, um exemplo prático do que a gente precisa fazer para evoluir espiritualmente. E por que dizemos então que o espiritismo é o cristianismo redivivo? Porque é exatamente isso. O espiritismo, apesar de ser uma religião também, mas ele não se roga dono da verdade e nem o único caminho para a salvação, né? Tanto que o lema do espiritismo é fora da caridade não há salvação. Exatamente fazendo essa menção ao cristianismo primitivo, a mensagem verdadeira de Jesus, tirando fora tudo que veio depois ali e que os evangelistas fizeram sim um trabalho maravilhoso, mas que acabaram acrescentando e colocando, com o passar dos anos, muitas coisas da cultura, né? Da época e da religião, e que foram e que foram inclusive sendo utilizadas para a deturpação cada vez maior depois da partida dos evangelistas, aí que os seus sucessores foram deturpando cada vez mais, se utilizando dessas amarras das religiões para confundir, né? Mas aí agora temos o espiritismo clareando de volta, trazendo a mensagem do amor e da caridade como sendo o preponderante e todo o demais é acessório, né? Isso é que é importante a gente entender, que todo o resto, fora da caridade, não é que não seja importante, os nossos rituais, as nossas... Tudo é importante de acordo com a nossa necessidade material, do nosso momento, tudo é importante, mas é importante que a gente tenha consciência de que é acessório. É acessório que daqui a pouco, de repente, não vai ser mais importante, pode ser modificado, pode ser alterado, porque o núcleo é a única coisa que se mantém inalterável, que é o amor e a caridade. Todo o resto em volta é acessório. Vamos lá. O catolicismo se tornou uma religião cheia de dogmas, né, de rituais, e onde a parte realmente profunda some, né? E aí, então, muito ruim isso, né? Muito prejudicial, né? A criança vai, eu aprendi, eu fui católica quando era criança, eu tive que decorar o catecismo, não entendia nada daquilo e decorava, sabia tudinho, mas praticava? Não, claro que não. Nem entendia direito, né? Decorava tudo aquilo. Tem nada a ver, né? É. Aí vira o vestibular de Jesus. Oi, Ana Cláudia, você levantou a mão? Pode falar. Oi, não, só para acrescentar uma coisinha assim, que isso é realmente só o amor e a caridade que não muda, né? Só o que Jesus deixou, né? De exemplo, que não, e as leis naturais de Deus que não modificam. Porque agora a gente vê até que o que foi escrito, né? A Bíblia, em cada congregação, ela tem uma escrita, não é todas, elas não são todas iguais, né? Os capítulos, os versículos são totalmente diferentes, conforme a congregação implantou, né? Porque eles foram modificando, né? A gente sabe que mudou muita coisa, né? Com todas essas traduções, mas é totalmente diferente de uma para outra, e assim, a gente só graças a Deus nós temos o Espiritismo que nos mostra que realmente que as leis de Deus são imutáveis e tudo que Jesus exemplificou. E é isso que nós devemos seguir, porque senão a gente ficamos todos habitolados, né? Porque é tanta coisa que se diz que na prática realmente quase ninguém faz nada.
Então, vamos seguir. No Evangelho, vemos Madalena arrastando dolorosos enganos, Paulo perseguindo ideais salvadores, Pedro negando o divino amigo, Marcos em luta com as próprias hesitações. Entretanto, ainda aí, contemplamos a filha de Magdala renovada no caminho redentor, o grande perseguidor convertido em arauto da Boa Nova, o discípulo frágil conduzido à glória espiritual e o companheiro vacilante transformado em evangelista da humanidade inteira. Nesse parágrafo, Emmanuel nos mostra como exemplos de todos que todos podemos mudar, né? Todos nós. Ele deu uns exemplos ali. Então, ser como Jesus está bem explicado. A pessoa perdida moralmente, o perseguidor injusto, o irmão com medo e vergonha da família, todos os que não têm amor pelo próximo, todos temos que trabalhar para nos melhorar. Quer dizer, nós temos que estar sempre em constante aprendizado para poder evoluir. Porque, como o Emmanuel botou aqui esses exemplos que nós conhecemos, eu tenho os meus problemas, eu tenho as minhas falhas, as minhas dificuldades. Em alguma coisa eu consegui melhorar, em outras coisas ainda não. A Júlia, eu estou sabendo aí que já está batendo 99% de melhora. Já está praticamente um sol. Então, mas sério, é interessante esse parágrafo quando ele botou os exemplos, né? E que você vai conhecendo a história, você vê a transformação das pessoas. Assim é com a gente também, porque eu sou completamente diferente do que eu era 30 anos atrás. Né? Não é nem dizer que muito novinho, não. Eu estava com 30 anos, já era uma outra cabeça, já estava casado e tudo, então hoje eu ainda sou, acredito que eu esteja bem melhor do que eu era naquela época. Vai, segue aí, Júlio. Então, João, quando a gente olha para trás, né, porque a referência é nós, né, com a nossa passagem aqui na Terra, né? A gente tem todos esses exemplos que Emmanuel traz para nós, e a gente sabe dessa transformação de Madalena, de Paulo, de Pedro, e a gente também já está transformado, né? Logicamente, a gente não vem com grandes missões quando a gente pega essa missão de Paulo, missão de Madalena, né? De um Chico. Não é, mas também não é isso que o Cristo espera da Júlia, do João ou do Vitor, ou de qualquer um de nós. Né? É dentro do que a gente foi, de qual foi a proposta da minha reencarnação, o que eu já estou fazendo. Então, se hoje, como o João falou, né? Há 30 anos passado, ele já sabe que ele melhorou, eu também olho para trás e vejo essa mudança. Muito distante ainda do que eu pretendo, ainda nessa existência ou em existências futuras. Mas a gente sabe que também tudo é gradual, porque muito conhecimento a gente está tendo nessa existência, né? Através dos estudos. Mas existe uma diferença desse conhecimento passar para o sentimento e para a ação. Né? Então, assim, e muito será cobrado de quem muito aprendeu. Então, a gente também sabe que o nosso compromisso é grande diante da nossa vida, né? Da nossa reencarnação. Então, eu escrevi aqui para a gente pensar que a reforma íntima se conquista pela legítima conversão do espírito. Primeiro, eu preciso querer essa transformação como Paulo quis. Ele quis virar a chave, e ele simplesmente virou. Ele tinha muito conhecimento, mas o conhecimento dele ia por um outro ângulo. A hora que ele entendeu, ele virou. Então, converter, né? Converter. O que é o converter?
é uma transformação, é um transmutar, é uma mudança radical de vida e de mentalidade. E isso foi que a gente viu em Madalena, como exemplo, como Pedro, né, que cortou lá a orelha do soldado, né, e depois ele foi para a casa do caminho, né, receber os doentes. Né? Então, é preciso reconhecer, né? A gente precisa, para essa transformação, a gente precisa saber qual é a nossa estrada de Damasco. Porque Paulo, na estrada de Damasco, ele ficou cego e se converteu. E qual é a nossa estrada de Damasco? Porque vai bater em cada um de nós diferente essa estrada. E eu coloquei aqui alguns exemplos. Essa estrada pode ser pela doença, a injustiça dos homens, a carência na pobreza, a futilidade da riqueza, a infidelidade e entre tantas outras coisas. O Cristo sempre se apresenta de braços estendidos, oferecendo o que é a mão e nos chamando a levantar e andar. Agora, cabe a nós tentar, nessa estrada da dor, a gente realmente fazer a diferença do levantar e seguir. Porque muitas das vezes a gente se levanta, mas na revolta, não na transformação. E tem uma outra passagem que está lá em Apocalipse, que diz o seguinte, que Jesus diz para nós o seguinte: eis que estou à porta e bato. Agora, ele não vai arrombar essa porta. Essa porta precisa ser aberta de dentro para fora. E quem vai abrir essa porta sou eu, se eu quiser. Essa é a proposta. Eu achei interessante desse parágrafo é que ele não compara Madalena com Paulo, com Pedro e com Marcos. Ele compara Madalena com Madalena. Compara Paulo com Paulo. Compara Pedro com Pedro. Compara Marcos com Marcos. E porque muitas vezes a gente fica querendo também se comparar aos outros, né? A gente, porque eu não consigo ser tão bom quanto fulano de tal, eu não consigo ser maravilhoso, eu não consigo. Mas você não tem que se comparar com ninguém. Cada um tem a sua, você tem que se comparar com você mesmo, como o João falou. Como é que você pretende estar daqui a 10 anos? Como é que você pretende estar daqui a 20 anos? Né? E qual é o uso e qual é a transformação moral que você realmente está praticando em cima do conhecimento que você está adquirindo? Eu vi uma palestra hoje, aqui pela internet, né? Eu estava trabalhando e botei para rodar uma palestra que estava tendo ao vivo lá do Seja, da Barra. Eu acho muito bom lá, porque eles fazem muitas palestras voltadas para a Joana de Ângeles, né? E o conhecimento psicológico. E aí o palestrante é até um psiquiatra famoso lá da Barra, eu esqueci o nome dele agora. Ele estava dando a palestra e ele estava explicando esse mecanismo de transformação do hábito. A palestra era sobre vícios, né? E aí ele estava explicando quando que o conhecimento realmente acontece, que é a transformação do hábito, quando a gente consegue transformar os nossos hábitos. Ele explicou todo o mecanismo ali de como é que o cérebro funciona e por que quando a gente toma o passe, muitas vezes a gente consegue ficar bem e sem ter, né, aquela influência, porque os espíritos, eles transformam, né, eles pegam aquela deficiência que a gente tem ali no cérebro e eles doam a matéria deles através do médium, né, através dos fluidos do médium, os fluidos encarnados, e efetuam aquela transformação. Só que aquela transformação ela é temporária, né? Ela não vai durar para sempre, porque para ter a transformação real é preciso que a pessoa realmente modifique o padrão vibratório, e aquilo vai fazer com que as suas células e a sua genética vá se modificando, principalmente para uma nova encarnação, né? Que você já vai vir com o perispírito vibrando melhor. Só que essa transformação que os espíritos fazem, ela acontece, mesmo que temporária, e ela tem muitas vezes esse objetivo de nos dar um alívio momentâneo para que a gente faça. Só que aí qual é o uso que a gente faz dessa bênção, né? Dessa dádiva, dessa transformação momentânea?
esse uso é que vai efetuar o mecanismo de transformação real, que vai realmente fixar aquela modificação ou vai desperdiçar e jogar fora aquela energia recebida, né? Então, que a gente possa se comparar a nós mesmos. Vamos nos comparar como eu fui ontem, como eu quero ser amanhã e fazer diferente, para que a gente seja um exemplo, assim como esses descritos aqui, totalmente diferentes do início e do final da nossa encarnação. Então, vamos lá. O cristianismo é fonte bendita de restauração da alma para Deus. A gente até já comentou agora aí, porque, como a Júlia falou, a porta, Jesus vai chegar na porta lá. Ele não vai sair entrando. A gente é que vai abrir. A porta é aberta por dentro, né? É a porta do nosso coração. A gente vai abrir para que ele entre, para a gente poder se transformar, né? Segue aí. Eu só vou trazer um exemplo de Simão Pedro, né, que ele foi chamado pelo Mestre Jesus, né, de Pedro. Simão, que o nome dele era Simão, ele foi chamado pelo Mestre de Pedro. E o que queria dizer Pedro? O que a palavra Pedro se referia naquele momento? Chama a rocha viva da fé. Pedro é rocha. Por isso ele passou a ter o nome de Simão Pedro, porque Simão é uma rocha viva de transformação, né? Apelido que evocava o vigor do seu caráter e da sua personalidade. Então, quando o João leu aí sobre o cristianismo, o que eu já falei ali, que o Elahá trouxe para nós, é essa transformação, é esse transmutar, essa renovação. E tem uma frase no Espiritismo que eu gosto muito, que fala que o Evangelho tem que ser compreendido, meditado, sentido e vivido, porquanto ele é referência para regenerar e retificar sentimentos e atitudes viciosas. Então, qual a medicação que eu uso para as minhas atitudes viciosas? Como o Vitor acabou de falar da palestra, né? Como é que eu vou retificar esses sentimentos ainda de ranço, de raiva, essa maledicência? Com o Evangelho. Agora, eu só ler o Evangelho não vai adiantar, eu tenho que compreender, eu tenho que meditar, eu tenho que sentir os ensinamentos do Mestre para vivenciar. Exatamente. A gente tem que ser o Pedro, essa rocha do querer Isso, formação, né? exatamente. Para que a gente possa realmente ser esse seguidor de Jesus, né? Exatamente. O Espiritismo trouxe a espiritualização da religião, que a religião ficou muito concreta. Toma a hóstia, pronto, os pecados estão perdoados e acabou. E não você, puxa, eu furei, né? Maltratei alguém, fiz uma maldade com alguém. Então tem que trabalhar com isso. A religião é espiritualização. E ela ficou muito concreta. Em várias religiões ela ficou muito concreta. A católica ficou muito também, não é? E pouca atenção aos sentimentos negativos, às atitudes, aos desejos maus, né? Pouca atenção a isso. Isso é que é importante. Por que eu estou desejando mal? Por que eu quero concretizar minha raiva de alguém? Isso é muito importante de ser trabalhado, né? Né? Vamos lá. A religião, o espiritismo acabou sendo uma religião que cobra, né? Porque acaba cobrando pelas colocações dela, acaba funcionando feito uma cobrança. E isso afasta muita gente que está acostumada com a hóstia, né? Enfim, a hóstia é um milagre, né? Acaba com toda a minha maldade. Tem nada a ver. Imagina, né?
né? Você falou agora aí, Doroteia, eu aí lembrei do que a Júlia falou antes também. Aquela passagem acho que é do livro não sei se é o Evangelho ou o livro dos Espíritos, que chega um ponto em que fala assim: a quem mais souber, mais será cobrado, né? Exato. Eu participava do grupo de estudo na Casa Espírita. Quando chegou nesse item, algumas pessoas saíram, foram embora, não voltaram mais. Pois é, pois é. Cara, puta, assim, não, eu acho interessante. Mas a pessoa fica com medo mesmo, né? É. Porque ela não está assim, não tá com intenção de querer realmente se renovar. Não, não, Aí, quando não. escuta um negócio desse, deu ruim. Se Vou voltar. apavora, em vez de pegar aquilo e transformar numa grande ajuda, né? Sim, Isso é aí. boa ser cobrada, é boa ser cobrada porque me torna uma pessoa melhor, Aham, né? isso aí. Então, vamos para o penúltimo parágrafo, né? O mal de muitos aprendizes procede da idolatria que se entregam em derredor dos valorosos expoentes da fé viva, que aceitam no sacrifício a verdadeira fórmula de elevação. Imaginam-nos em tronos de fantasia e rojam-se-lhes aos pés, sentindo-os sentindo-se confundidos, inaptos e miseráveis, esquecendo que o Pai concede a todos os filhos as energias necessárias à vitória. Nesse parágrafo, o que a gente entendeu aqui, né? Ainda existem muitos irmãos que idolatram e seguem pessoas, né, comuns, como eles mesmos. Confundem os sentimentos e o raciocínio, se deixam levar por enganos, não aprenderam ou não quiseram aprender. E foi o caso dessas pessoas que fugiram do estudo, né? Que o Pai dá chances iguais a todos. Assim como nós fomos criados simples e ignorantes e temos uma eternidade para evoluir. Mas alguns se deixam levar pela idolatria e pela fantasia, confundindo os seus sentimentos. É a porta estreita também, né? É mais fácil você se deixar levar, você ficar ali, ouvir o que o cara está falando lá, a pessoa está falando, e você dizer amém, está tudo bem, sem querer raciocinar, sem querer pensar por que ele está falando aquilo é certo ou é errado, né? Vai, Júlia, completa, please. Então, eu achei muito interessante esse parágrafo, por quê? Porque essas pessoas que são colocadas assim, como que a pessoa vai idolatrar, né? Por exemplo, um Haroldo Dutra, um Arthur Valadares. Nós temos hoje na doutrina vários expoentes, Divaldo, né? Raul Teixeira, né? Eles entenderam, né? Pelo menos o comportamento deles até hoje, eles entenderam esse sacrifício, né? Dessa fé viva, do trabalhar dentro do espiritismo numa fé raciocinada e em prol, né, de ajudar o outro a também se melhorar através dos estudos. São pessoas que têm uma capacidade intelectual boa, né, e não ficaram para eles esses ensinamentos. Né? Então, eles entenderam, pode ser que amanhã eles possam se perder, estão reencarnados no planeta Terra. Né? Mas hoje, estou falando por hoje, eles estão entendendo o que eles vieram fazer, que é essa divulgação da Boa Nova, que é esse consolador prometido. Agora, nós que idolatramos, né, é que a gente precisa ter esse entendimento, como a gente já falou antes, né, que Deus não tem privilegiados.
Então, Haroldo não é privilegiado, ele tem um compromisso, uma missão muito maior do que a minha, dentro da proposta reencarnatória dele, como a do Divaldo e a do Chico, né? Aí ele diz aqui, ó, o Pai concede a todos os filhos as energias necessárias à vitória. Então, se eu amanhã, no que eu me proponho a fazer, eu não tiver um êxito, não foi porque o Deus não me deu essa condição, né? E aí a gente vai ver isso, sabe aonde? Dentro do Livro dos Espíritos, na terceira parte, nas leis morais, tem lá, capítulo 9, Lei da Igualdade. Kardec perguntou aos espíritos: todos os homens são iguais diante de Deus? Os espíritos responderam: sim, todos tendem para o mesmo objetivo, e Deus fez suas leis para todo mundo. Frequentemente dizeis: o sol brilha para todos, e aí está uma verdade maior e mais geral do que pensais. Aí Kardec faz um comentário: todos os homens estão submetidos às mesmas leis da natureza. Todos nascem igualmente fracos, estão sujeitos às mesmas dores, e o corpo do rico se destrói como o do pobre. Portanto, Deus a nenhum homem concedeu superioridade natural, nem pelo nascimento, nem pela morte. Diante dele, todos são iguais. Então, a gente está aqui para fazer a nossa parte, a parte que cabe dentro da missão que eu fui destinada a trabalhar. E é isso que a gente tem que se preocupar. Não é na idolatria, é o que eu já posso fazer, né? Ah, mas é tão gostoso idolatrar, né? A gente bota a pessoa lá como sendo uma criatura especial, olha que beleza. A gente tira o mérito dela e tira a responsabilidade nossa. Olha que delícia. É uma maravilha, não é à toa que a maioria escolhe esse caminho. Porque no momento que eu boto essas pessoas como especiais, eu tiro o mérito delas. É porque Deus fez elas especiais, né? Fez elas inteligentes, fez elas com uma capacidade maior que a minha. E tiro a minha responsabilidade, porque eu sou o pobre coitado, né? Deus me fez burrinho, Deus me fez limitado. Então eu só tenho que idolatrar, né? Fazer aqui minhas preces que Deus vai me salvar. E aí pronto, né? Não tenho, eu sou coitadinho. Então, não é à toa que o espiritismo, como a gente já veio falando nos outros parágrafos, espanta muita gente, né? Porque aí você, com conhecimento espírita, você é obrigado a reconhecer os méritos daqueles que você realmente já visualiza como melhores que você, mas pelo mérito e não por especial, e imputar sobre você a responsabilidade de alcançá-los através do seu esforço, do seu estudo e de desenvolvimento das suas capacidades, né? Não adianta ficar rezando, esperando que Deus vai jogar um raio e vai te transformar em Haroldo Dutra, porque não vai, não. Vamos estudar. Você falou uma coisa muito importante, a prece como meio de salvar a sua alma. Então, reza 10 Pai Nossos, 5 Ave Maria, não sei quanto. Aí você vai, pronto, acabou, estou livre. Imagina. Nada a ver, né? Nada a ver. Não que é errado fazer prece, mas não que a prece vai me salvar. Claro que não, não é por aí. Não é? É isso aí. Vamos lá, João, que nosso tempo tá estourando. E esse último parágrafo aí é o resumão, né? Naturalmente, todos devemos amor e respeito aos grandes vultos do caminho cristão. Todavia, por isto mesmo, não podemos olvidar que Paulo e Pedro, como tantos outros, saíram das fraquezas humanas para os dons celestiais, e que o planeta terreno é uma escola de iluminação, poder e triunfo, sempre que buscamos entender-lhe a grandiosa missão. O que eu entendi, isso aí é o resumo de tudo que a Emmanuel falou e explicou para a gente, né? E às vezes estavam falando no assunto anterior,
as pessoas olham assim o médium, né? E aquele médium ali, ele vê, ele escuta, ele psicografa, aquele ali é o bambambam. Bam, bam. Não é regra, mas às vezes aquele médium ele pode estar com essa incumbência toda porque ele tem mais dívida do que a gente. Então, eu chego lá, eu não sinto nada. Beleza, eu não escuto nada, não vejo nada, mas eu estou ali participando, eu estou doando o meu tempo, eu estou ajudando lá a fazer alguma coisa. O Vitor vai levar a comida do pessoal na rua, junto com a Aninha, que também ajuda a fazer, não é? De repente, aquele médio que é o bambambam está atrás de você, que não tem qualidade assim específica nenhuma, mas está sempre ali ajudando, sempre está trabalhando, né? Como diz aqui o texto, trabalhamos também, está trabalhando. Vai. Então, esse parágrafo, eu tirei duas coisas para a gente pensar. Eu sei que o tempo está estouradinho, mas eu gostaria de trazer. Porque ele fala aqui que devemos amor e respeito aos grandes vultos do caminho cristão. E a gente tem que realmente ter essa gratidão pelos que passaram antes de nós, né? Ou os que estão aqui conosco nessa caminhada, né? Porque isso a gente é respeito. E eu acho que você tem que ser grato a Deus por tudo, né? E também por esses grandes missionários que passaram aqui, porque todos eles, né, com seus próprios esforços, se renovaram. E isso é exemplo para nós. Fica de exemplo Cristo, o Mestre, mas todos esses que seguiram o caminho de Jesus e deixaram para nós esse ensinamento. Mas quando Emmanuel fala aqui, né, que o planeta terreno é uma escola de iluminação, poder e triunfo, a gente não pode esquecer que nós não estamos reencarnados na Terra com essa oportunidade bendita da reencarnação ao acaso, né? E eu vou trazer lá do Pinga-Fogo, do segundo Pinga-Fogo do Chico, quando Emmanuel traz para nós uma explicação que até fala um pouco do nosso estudo da semana passada, que a Selma fez, que fizeram essa pergunta para o Emmanuel. O que a doutrina espírita pode dizer a respeito do fim dos tempos? Isto é, como ocorrerá a transformação do planeta em planeta de provas e expiações para o de regeneração? Porque nós estamos nessa transição, né? E o Emmanuel disse para nós que, através da busca da espiritualização, da superação das dores e construção de uma nova sociedade, que a humanidade caminha para a regeneração das consciências. Emmanuel afirma que a Terra será um mundo regenerado por volta de 2057. Cabe a cada um longa e árdua tarefa de ascensão, trabalho e amor ao próximo com Jesus. Este é o caminho. Então, gente, e no nosso Evangelho, tem também, no capítulo 3, há muitas moradas na casa de meu Pai. Então, quando a gente pensar no planeta Terra, onde nós estamos habitando, podendo nos transformar através de tudo isso que nós já temos na nossa mão, a gente vai ver lá no item 15 que fala que a Terra fornece um dos tipos de mundos expiatórios cujas variedades são infinitas, mas que tem por característica comum servir de lugar de exílio para os espíritos rebeldes à lei de Deus. Essa mensagem quem traz para a gente é Santo Agostinho. Então, que a gente possa pensar em tudo isso para que a gente entenda essa frase de Emmanuel: planeta terreno é uma escola de iluminação, de poder e triunfo, sempre que buscamos entender-lhes grandiosa missão. Então, a nossa missão hoje, qual é?
cada um de nós sabe a missão para que foi escolhido aqui, chegar aqui na Terra. Escolhido para estar aqui, né? Uma oportunidade de aprendizado, porque a reencarnação é uma bênção, né? Quantos espíritos a gente sabe que quer uma oportunidade dessa? Então, nós estamos aqui numa missão. Não é uma grandiosa missão de Chico, mas é o que nos compete já fazer agora, para que a gente possa sair daqui muito melhor do que quando entramos aqui nesta oportunidade reencarnatória. Muito bem. Vera levantou a mão. Agora, Não, só rapidinho. Eu hoje também estava ouvindo no Instagram uma palestra e, por um acaso, era sobre Umbanda. Aí a pessoa estava falando que, às vezes, as pessoas veem um médium incorporando e acham ele é um privilegiado, né? Ele está incorporando. E nem sempre é assim. E ele estava falando que eu não tinha pensado nesse ponto, que aquela incorporação é em benefício do médium, sabe? Eu achei interessante, porque eu nunca pensei sobre esse aspecto. Quer dizer, ele não era uma vantagem ele estar incorporado, e sim uma necessidade. Aquele espírito precisava estar, aquele médium precisava incorporar determinadas entidades para ele se beneficiar, para ele evoluir. Eu achei muito interessante essa colocação, porque tem a ver um pouco com o que nós estamos falando, mas eu não tinha pensado dessa forma. Eu já fui da Umbanda também, já tive incorporação também. Então, não pensei o porquê da necessidade, né? Achava que simplesmente era uma necessidade. E depois a gente vai aprendendo que não precisa mais, ou talvez você tenha evoluído alguma coisa, aprendido alguma coisa e já mudou dessa fase, né? Aí dá para a gente pensar um pouco sobre essa forma, sem crítica nenhuma. É só porque eu achei interessante, porque eu ouvi hoje por um acaso. Seria só isso. É isso aí. Bem, agradecer a todos pelo estudo da noite de hoje, em especial pelo João, que nos guiou pelo estudo da noite de hoje, nos trazendo tanta informação e tanto conhecimento maravilhoso. E pedir à nossa irmã Júlia, que vai fazer o estudo da semana que vem, convido a fazer a nossa prece de encerramento. Então, nesse momento, agradecidos, né, pela grande oportunidade da reencarnação, a oportunidade de estarmos dentro de uma doutrina, que é a doutrina dos Espíritos, que nos esclarece, que nos ajuda, que nos orienta, porque essa doutrina é os ensinamentos de Jesus, e que a gente possa, não só no aprendizado, mas colocar também em prática, né, com os nossos pequenos esforços, que, como disseram os Espíritos para nós, cada um tem que fazer o seu esforço. Então, que a gente possa agradecer a oportunidade da Casa de Emmanuel, que abre as suas portas através da internet, nos dando esse acesso tão importante das reflexões do Evangelho de Jesus. Agradecendo a Emmanuel por essa sustentação desse grupo, agradecendo a oportunidade de estar aqui nesse momento e pedindo a proteção espiritual para cada um de nós, para os nossos lares, nossos amores, e agradecendo a oportunidade em nome de Deus, em nome de Jesus e desses benfeitores espirituais. Graças a Deus. Graças a Deus, pessoal. Então, até semana que vem, às 7h30 da noite, que toda quinta-feira. Se inscreva no canal, ative o seu sininho, vamos fazer essa mensagem chegar o mais distante possível. Fiquem com Deus, pessoal. Até semana que vem. Boa noite para todos. Boa noite. Boa noite.